Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiar-me, tão me senti antes descendo, trazendo os céus, pergunta excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olá, bom falar com cada um de vocês. Estamos aqui mais um domingo para poder levar a palavra de Deus, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem para nós nessa semana, nesse dia. E estamos aí mais uma semana de quarentena, mais uma semana onde estamos impedidos de nos reunirmos publicamente como igreja, mas temos certeza que as famílias estão reunidas em casa e a gente espera que esse vídeo com essa mensagem bíblica seja um instrumento para que você seja abençoado, sua família seja abençoada e alimentada pela palavra de Deus.
Nós começamos na Igreja do Redentor em janeiro desse ano, desde o início desse ano, uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. E a gente teve como título dessa série Ano Novo, Vida Nova. Por que isso? Nós sempre temos perspectivas em toda virada de calendário de um tempo melhor, de um ano melhor, fazemos muitos planos, projetamos muitas coisas e criamos expectativas, fazemos resoluções para realizações durante o ano que se inicia. Eu tenho certeza que talvez, se não todos, muitos de nós não colocou na sua agenda ou não colocou no seu planejamento passar por esse período que nós estamos vivendo. Esse período que nós estamos vivendo veio para nos confirmar algo que nós já sabemos, que nós não temos o controle absolutamente de nada. Que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e que nós somos frágeis, nós somos completamente dependentes do nosso Deus e é Ele que governa, Ele que é soberano. E a gente criou essa série no início do ano justamente para falar que a verdadeira mudança, a verdadeira novidade vem quando nós nascemos de novo e não quando simplesmente o calendário muda. E por que esse texto de Paulo aos Efésios foi a base para essa série de mensagens? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus e vemos a história desse povo, a história dessa igreja, nós vemos uma igreja que nasceu, que foi plantada em uma cidade que era altamente idólatra, altamente influenciada pelo pecado, mas que ao evangelho chegar ali, ao momento que uma igreja foi plantada ali, houve uma mudança radical na vida das pessoas daquela cidade. E aquelas pessoas começaram a viver, ter uma vida nova, porque nasceram de novo, porque o Evangelho os transformou. Nesse sentido, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo essa carta a essa igreja que ele pastoreou, que ele plantou. Nós vemos que na primeira metade da carta, apenas para recapitular, você que tem acompanhado essa série, na primeira metade da carta, até o capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo relembrando aqueles irmãos de quem eles eram, quem nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo, as implicações do Evangelho. A partir do capítulo 4, ele começa a falar não mais sobre os indicativos, mas os imperativos do Evangelho. Como nós devemos viver, uma vez que nascemos de novo, uma vez que somos nova criatura em Cristo, como nós devemos viver agora. Como deve ser o estilo de vida de alguém que agora se tornou filho de Deus, alguém que nasceu de novo. Como é essa nova vida em Cristo? E o apóstolo Paulo ele vem falando sobre esses imperativos. E no texto que nós vamos ler hoje, em Efésios 5, a partir do versículo 21 até o 33, e depois leremos também o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que a família, uma nova atitude em família, a família não fica de fora nessa proposta de vida a partir do novo nascimento, a partir da nova vida em Cristo. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21, a palavra de Deus vai nos dizer assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Deus nos fala, através da sua palavra, como deve ser a relação conjugal. Como deve ser a relação conjugal entre dois cristãos. O casamento aqui, ele é comparado ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. E Deus nos fala isso de uma forma imperativa. O amor ao cônjuge dessa forma não é apenas uma boa alternativa ou uma alternativa entre várias propostas para o casamento, mas a única forma verdadeira e aceitável para um cristão. Talvez você tenha lido esse texto algumas vezes e começou a ler esse texto a partir do versículo 22. Mas é interessante que em algumas divisões, né, esse tema sobre deveres conjugais e depois deveres de pais e filhos começa no 22. Mas quando nós olhamos a partir do versículo 21, nós entendemos a motivação para o relacionamento cristão ser dessa forma como a palavra de Deus nos orienta. Talvez você até mesmo, ao ler esse texto, já tenha argumentado sobre a dificuldade de obedecer esse imperativo, ou até mesmo tenha tentado relativizá-lo, sobretudo as mulheres, quando vem aqui a instrução, né, bíblica a respeito da submissão ao seu marido. Talvez o marido, quando lê também, porque a responsabilidade também é muito grande, quando diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a igreja? Se entregando, se sacrificando e morrendo por ela. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que nós somos habilitados a amar o outro da forma como Deus espera que a gente ame, na medida que nós amamos a Deus. Na medida que nós amamos a Deus, nós somos habilitados a amar o outro da forma como Deus espera que a gente ame. O amor bíblico para o seu cônjuge deve ser por profundo amor a Deus. Deve ter por fundamento o amor de Deus por você. E deve ser praticado no desejo de agradar ao Senhor. Portanto, seu relacionamento conjugal deve ter como modelo o relacionamento do Senhor Jesus com sua igreja. Quando nós entendemos isso, de fato, Cristo passa a fazer parte do casamento. Se não for assim, é quase impossível se permanecer casado da forma como a Bíblia fala. E como que a Bíblia fala? Que devemos estar casados até que a morte nos separe. Aí você talvez venha me dizer assim, não, mas eu conheço pessoas que não são cristãs, que já são casadas há muitos anos, que não conhecem o Evangelho e levaram o casamento a vida toda. Primeiro, eu não quero generalizar, mas de fato um casamento ele pode ter acabado sem ter acontecido o divórcio. Existem casais que estão separados, mas continuam morando juntos e continuam tendo uma certidão de casamento. Não tem jeito. Qualquer sabedoria humana para o casamento que seja diferente da orientação bíblica não vai sustentar um relacionamento de dois seres humanos que são naturalmente egoístas, são por natureza egoístas, que são diferentes desde do seu nascimento, desde das nossas características biológicas. Homem e mulher já possuem essa diferença de gênero, mas também nós temos as diferenças quando um casal se une, a diferença de criação, a diferença cultural, as tradições familiares, contextos de vida diferentes. Ainda assim, esses dois seres humanos que são naturalmente egoístas e que possuem tantas diferenças, não somente biológicas, ainda assim
são capazes de se unirem, viverem juntos e ainda por cima serem felizes. Dizem por aí que o casamento é uma instituição falida. E de fato, se o casamento não tem Deus, não tem Cristo no casamento, é uma instituição falida mesmo. Não tem como algo funcionar diferente da forma como ele foi feito para funcionar. Foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher e foi Deus que fez o casamento. Logo, se ele fez o casamento ele só vai funcionar plenamente se ele for encarado, se ele for, se conduzirmos o nosso casamento da forma como ele quer que a gente conduza. Por exemplo, não tem como algo funcionar diferente do seu propósito. Por exemplo, um carro. Você compra um carro e lá no manual ele diz que você precisa fazer as revisões, você precisa usar um determinado tipo de óleo, por exemplo. Se você usa um óleo diferente do que está no manual, o carro vai funcionar durante um tempo. Mas depois de um período, isso vai começar a acarretar problemas para ele. Assim é com o casamento. Deus fez o homem, fez a mulher e fez o casamento. Na sua palavra, ele diz como deve ser o casamento. Quando nós tentamos interpretar o casamento diferente da forma como aquele que criou o casamento disse como ele deve ser, nós estamos procurando alternativas humanas que são falhas. Alternativas humanas que não vão funcionar. Podem funcionar durante um período, mas a longo prazo, de fato, teremos problemas. Muitas filosofias humanas vão dizer que o casamento tem como objetivo a satisfação pessoal. Embora isso pareça lógico, isso nunca vai dar certo. Em muitos casos, você vai ouvir ou já ouviu isso, que você deve buscar satisfação pessoal no casamento, na relação. Mas é impossível dois indivíduos buscarem unidade quando cada um está buscando a sua própria satisfação. Quando isso acontece, existe o quê? O conflito. Essa realidade está ainda mais presente hoje em dia com toda essa situação de confinamento que nós estamos vivendo. Quantas notícias talvez você já tenha escutado de conflitos conjugais, até mesmo violência doméstica durante esse tempo? E por que isso tem acontecido? Por que isso tem acontecido de forma mais frequente durante esse período? Talvez porque dois adultos foram colocados de forma mais intensa debaixo do mesmo teto, mesmo já sendo casado por muito tempo, mas foram confinados no mesmo teto dois adultos que talvez, mesmo estando casados há muito tempo, viviam buscando o seu próprio interesse e buscando a sua própria vida. Quando cada um está buscando o seu próprio interesse, não tem como não haver o conflito. Porque o objetivo não é comum, o objetivo é individual. Quando surge o conflito, a nossa tendência é tentar resolvê-lo da maneira do homem, ou a maneira do homem. A gente compromete princípios bíblicos para resolver conflitos. Nós procuramos fazer trocas e barganhas para a gente conseguir aquilo que a gente quer com o nosso cônjuge. Nós baseamos decisões e ações no conceito errôneo do mundo que enfatiza a autoestima e a autoimagem positiva. Ou então tomamos atitudes mais drásticas, como sair à procura de alguém mais compatível. Ou então o casal passa a construir vidas separadas, interesses distintos, embora continuem vivendo juntos. Passam a argumentar um com o outro de forma persuasiva, procuram razões para abandonar o lar, ou ficam ameaçando fazer o tempo todo. Ficam atrás de um pretexto para conseguir abandonar o lar. Ou buscam, ficam esperando encontrar satisfação com outra pessoa em outro lugar paralelamente. Permitem que seus sentimentos ou emoções determinem o curso das suas ações, se esquecendo que o casamento ele é um pacto. E que ele é o pacto, é a aliança que sustenta o amor, e não o amor que sustenta a aliança. Enquanto as pessoas se desfazem da aliança alegando que o amor acabou, enquanto a ordem é inversa.
Então, qual é a solução para esse conflito de dois seres humanos naturalmente egoístas que vivem juntos? Como dar certo essa relação que, humanamente olhando, de fato é uma instituição falida? Deus deseja que seus problemas conjugais sejam resolvidos para o bem dos cônjuges, à medida que cada um deles procura agradar o Senhor no seu relacionamento conjugal. Quanto mais eu busco a Deus, melhor eu supero os conflitos, porque o meu desejo principal é agradar o Senhor. Por isso que a chave, o versículo que introduz todo esse contexto da vida familiar é o versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deus quer que todo casal crente o ame e obedeça a sua palavra, respondendo com gratidão ao amor de Deus manifestado por Jesus. Por isso Paulo fala que nós devemos sujeitar um ao outro por temor a Cristo. O seu amor por sua esposa, o amor da esposa pelo marido, precisa ser uma resposta ao amor de Deus por eles. Meu amor pela minha esposa, o amor da minha esposa por mim, precisa ser uma resposta da minha certeza do amor que Deus tem pela minha vida. Essa não é uma forma de ir bem no casamento. É a única forma. Essa não é uma alternativa entre várias para que o casamento vá bem. Mas é a forma como o casamento deve funcionar, para que o casamento de fato seja bem sucedido. Os cônjuges devem se aproximar cada vez mais de Deus, especialmente em tempos de crise, de conflito. À medida que cada um dos cônjuges se aproxima de Deus, automaticamente eles se aproximam um do outro. Se apenas um cônjuge faz isso, essa relação está deficitária. Talvez você esteja vivendo numa realidade no seu casamento onde o seu cônjuge passa por uma frieza espiritual. O seu cônjuge não tem buscado a Deus. Então, o que você deve fazer é buscar a Deus. À medida que você se aproximar mais de Deus, essa talvez seja a melhor forma para que incentive o seu cônjuge a fazer o mesmo. Por isso, essa palavra não é somente para os casados, mas para você também que é solteiro. Essa palavra é para você, para que você entenda a importância fundamental de se casar com outro cristão, com outra pessoa que também ame a Deus. Que você case com outra pessoa que ame mais a Deus do que ame a você. Porque se você não procurar alguém que tem esse mesmo objetivo na vida, em agradar ao Senhor e amar ao Senhor acima de todas as coisas, haverá um conflito completo de sentido, de motivação, porque um ama a Deus acima de todas as coisas e outro não. Há um conflito com o sentido, o significado fundamental da vida de cada um dos dois. Os homens solteiros, uma mulher só pode amar você a ponto de se submeter a você, assim como Deus fala na sua palavra que assim deve funcionar o casamento. Ela só vai fazer isso se ela amar mais a Cristo do que ela te ama. Mulheres, um homem, você pode achar pesado, né? Essa submissão, essa palavra de Paulo falando sobre submissão. Mas quando a gente olha para a responsabilidade do homem, o que eu queria te falar é que o que Deus exige de nós, maridos, é que nós sejamos capazes de amar a nossa esposa, os nossos filhos de forma sacrificial. Porque foi assim que Cristo amou a igreja. Cristo se entregou e morreu por ela. Você só vai achar um homem que está de verdade disposto a morrer por você se ele amar mais a Cristo do que a você. Porque só Jesus, para unir dois seres diferentes e fazer com que eles vivam de forma harmônica e sem buscar a satisfação própria. Porque Cristo, ao se entregar pela igreja, ele não buscou a satisfação própria. Ele se entregou
para agradar o Pai. Só Jesus para fazer que esses dois seres egoístas dividam a vida pelo bem um do outro. Portanto, só com Jesus no casamento, o casamento é possível na sua plenitude. O que nos impede, por exemplo, de pecar contra o nosso cônjuge? É o amor a Jesus. Por mais que você ame o seu cônjuge, por mais que você ame, mulher, o seu marido, por mais que você ame a sua esposa, a única coisa que nos faz desistir de pecar de verdade é a cruz. Porque você vai encontrar em Jesus razões para amar o outro. Porque antes de encontrar motivos para amar o seu cônjuge, você vai amá-lo porque você ama a Jesus. Se o amor de Jesus não for o centro da relação, você vai sim achar razões para amar o outro. Mas da mesma forma, você vai encontrar razões para odiar. Uma vez que todos somos pecadores, mas Cristo é perfeito. Quando aceitamos as imperfeições do outro, nós aceitamos porque reconhecemos que também somos imperfeitos, porque também somos pecadores. Mas entendemos que Cristo morreu por mim, a despeito das minhas imperfeições, assim como ele morreu pelo meu cônjuge, a despeito de suas imperfeições. E o desejo dele é que vivamos um casamento para a glória dele, para que possamos agradar a Deus na nossa relação conjugal. Por isso essa importância. E é interessante que quando, olhando para a base do relacionamento, nós entendemos, inclusive, por exemplo, essa mensagem que talvez pareça muito mais pesada para as mulheres, essa questão da sujeição. Porque em nenhum momento a palavra de Deus está falando a sujeição a uma liderança tirana, egoísta e dominadora. Mas está falando em se submeter a alguém que recebeu a autoridade de Cristo. Alguém que vai ser autoridade sobre a sua família porque está debaixo da autoridade de Cristo. Uma autoridade que não é própria dele. É uma autoridade que foi delegada a Cristo. Logo, se a autoridade do marido é algo dada por Deus a ele, nós, maridos, não temos o direito de exercer essa autoridade de forma contrária à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz para nós, maridos, é que nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de quê? De se entregar e morrer por ela. E a palavra de Deus continua falando para as famílias, não somente para os casais, mas também para os filhos e para nós pais em relação aos nossos filhos. Por isso eu queria ler agora Efésios 6, de 1 a 4, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo ele adverte aqui a obediência e a honra aos pais. Enquanto você ainda está na casa dos seus pais, eles são a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Eles são a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E essa obediência é motivada pela mesma razão que apresentamos em relação aos cônjuges. Nós obedecemos os nossos pais, não por um temor humano, não simplesmente por um respeito humano, mas por temor a Cristo. Esse é o verdadeiro respeito que nós devemos aos nossos pais, a motivação que de fato nos habilita a respeitarmos e obedecermos os nossos pais enquanto eles forem autoridade sobre a nossa vida. Mas quando casamos, de fato, essa relação muda. Nós constituímos uma nova família. E como deve ser essa relação? A Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais. Porque no mesmo texto, nós vemos, um pouco antes no capítulo 5, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que, lá no versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, um novo vínculo familiar é criado com o casamento. E como fica a relação dos filhos com os pais depois que eles formam uma nova família?
a honra continua. Nós continuamos honrando os nossos pais. Honrar os pais não é permitir que eles tomem as decisões na nova família que você formou. Isso não é honrar os pais. A palavra é clara, você deve deixar pai e mãe. Você agora é o líder do seu lar. Mulher, você agora formou uma nova família, uma só carne, com aquele que Cristo constituiu como cabeça da sua casa. Honrar pai e mãe não é permitir que eles se metam, por exemplo, na criação dos seus filhos, na sua relação conjugal. Isso nos adverte também, como filhos, a uma dependência permanente dos pais. Eu não estou falando que em situações emergenciais, situações excepcionais, os filhos não podem ser assistidos pelos seus pais em um momento de dificuldade. O que eu estou falando é que essa não é a regra. Você não pode buscar isso ou se contentar com isso. Deus, ele deu uma nova responsabilidade, uma nova família. Honrar pai e mãe também não é delegar aos avós a educação dos seus filhos. Pelo contrário, essa é a melhor forma de você fazer mau uso de algo precioso que Deus te deu, que é a sua família, seus pais. Honrar pai e mãe, depois de formar a sua própria família, é continuar respeitando e honrando como seus pais, amando, respeitando e honrando, inclusive, os pais do seu cônjuge, como se fossem os seus pais também, inclusive cuidando dos seus pais, dando suporte quando preciso, caso seja preciso, na sua velhice, assistir os seus pais na sua velhice. Isso é honrar pai e mãe. Mas aqui nós vemos a responsabilidade dos pais com os filhos. Talvez você que tenha crianças em casa. Essa admoestação começa com uma comparação, como o apóstolo Paulo vem fazendo desde o início do capítulo 4. Ele fala: pais, não irritem seus filhos. Pelo contrário, criem no temor do Senhor. Eduquem no temor do Senhor. Discipline na admoestação do Senhor, em algumas versões vai dizer. Isso nos remete a dois aspectos em relação à criação dos filhos. O primeiro, que nós somos os responsáveis por pregar o evangelho para os nossos filhos. A função principal de pregar o evangelho para os filhos não é da igreja. A igreja é parceira das famílias nessa missão. Mas o Senhor delegou a nós pais essa responsabilidade. Essa é a mensagem mais importante e a melhor forma de demonstrar amor prático aos seus filhos é pregando o evangelho para eles, orando, pedindo pela salvação deles, desejando que eles se convertam e compreendam a mensagem da cruz. Essa é a nossa meta principal. Não é escolher o melhor ensino, a melhor escola, a melhor alimentação, embora tudo isso tenha o seu valor. O mais importante é que os seus filhos tenham um encontro com Cristo, que eles conheçam o Evangelho. E essa responsabilidade da pregação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem primariamente dos pais. Mas isso também nos dá a responsabilidade de como educar o filho. O Evangelho deve ser pregado, mas nós também precisamos olhar para a palavra de Deus e tê-la como regra, como nosso manual para a educação dos nossos filhos. Existem muitas teorias contemporâneas que são completamente centradas no eu. E nós temos o desafio, diante de tantas teorias diversas que nos cercam, educar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Diante desse desafio, nós temos que lutar contra isso de alguma forma. Porque nós não estamos lutando essas teorias centradas no homem. Quando nós nos deparamos com a palavra e vemos a forma como nós devemos educar o nosso filho, isso não vai de encontro somente com essas teorias, mas com o nosso próprio coração, porque somos pecadores, somos egocêntricos por natureza, temos a tendência de idolatrar os nossos filhos, transformá-los em ídolos, porque de fato amamos
muitos filhos que o Senhor nos dá, mas nós precisamos entender que por mais que você ame o seu filho, Deus ama ainda mais o seu filho. Você talvez pense que você é a pessoa que mais ama seus filhos no mundo. Aqui, de fato, humanamente falando, sim, nós somos. Mas saiba que Deus ama mais. Por mais que você ame seu filho, Deus ama mais seu filho do que você. Portanto, se Deus ama mais seu filho do que você ama o seu filho, Ele sabe melhor o que Ele sabe melhor do que você o que você deve fazer. Ele sabe melhor do que você o que é melhor para o seu filho. Se Deus mandou você educar seu filho dessa maneira, confie em Deus, faça, eduque seu filho nos caminhos do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Entenda que essa é a vontade de Deus e não se esqueça jamais que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É muito comum as pessoas falarem que a família é o nosso bem mais precioso. Eu digo que a família talvez seja o presente que Deus nos deu de mais precioso para a gente cuidar. Mas o nosso bem mais precioso é Jesus Cristo. E quando nós amamos a Jesus Cristo mais do que nós amamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, nós conseguimos amá-los de forma perfeita e não de forma neurótica. Não transformamos a família num ídolo. Cuidado com a família significa cuidá-la com zelo. Porém, não podemos confundir o que de fato isso significa, para que a família não se transforme nesse ídolo que nós falamos. Jesus é o nosso bem mais precioso. Por isso, você só vai conseguir amar a sua família de uma forma perfeita, que glorifica o Senhor, se o amor a Jesus for maior do que o seu amor à sua família. Jesus nos amou de forma perfeita e não de forma neurótica. O pecado nos faz amar de forma neurótica, transformar até mesmo as coisas boas que Deus nos deu em ídolos. Mas o Senhor, Ele nos deu uma família. Mas Ele não simplesmente nos deu uma família e deixou com que a gente se virasse. Ele nos ensina e nos mostra como nós devemos cuidar dela. Isso tudo nós encontramos na palavra de Deus e compreendemos do Evangelho. Porque quando nós compreendemos o Evangelho, a forma como Deus amou a sua igreja, isso muda completamente a minha percepção em relação à minha família. Muda completamente a minha responsabilidade para com a minha família. Muda a minha responsabilidade até mesmo para com a igreja. Quando eu compreendo a forma como Deus amou a sua igreja, eu também sou tomado por profundo zelo, paixão, amor pela minha família na fé, pela igreja de Cristo. Porque Deus não poupou o seu próprio filho por amor a esse povo, que também é a nossa família. Portanto, sujeitem-se uns aos outros, maridos, esposas, amem a Cristo mais do que você ama o seu cônjuge e os seus filhos. Isso não diminui em nada a forma como você deve amar o seu cônjuge e seus filhos. Pelo contrário, é a única alternativa para que você, de fato, tenha Cristo na sua família, para que você, de fato, ame a sua família da forma como Deus quer e, de fato, você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Não porque você é perfeito, mas porque você ama Jesus acima de todas as coisas, porque você ama Deus acima de todas as coisas. E você entende que você é um pecador, que você vai falhar, que o seu cônjuge vai falhar, seu filho vai te decepcionar, seu pai também. Mas você entende o amor incondicional de Deus pelos seus filhos, a forma como ele se entregou sacrificialmente por nós. E nós somos habilitados a amar a nossa família, olhando para aquilo que Cristo fez com a sua igreja. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela família que o Senhor nos deu. Agradecemos por cada família reunida assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor possa, a cada dia, nos ensinar a amar o Senhor acima de todas as coisas e que nós possamos cuidar da nossa família da maneira como o Senhor espera que a gente cuide.
Por isso, Senhor Deus, que o Senhor alimente em nossos corações um amor cada vez maior pelo Senhor. Que possamos amar o Senhor em espírito e em verdade, adorar o Senhor em espírito e em verdade. E dessa maneira compreender a forma como o Senhor quer que a gente ame a nossa família. Te peço pelas famílias que nesse momento possam estar passando algum tipo de dificuldade, as famílias que estão vivendo angustiadas, Senhor Deus, diante de tantas privações, que o Senhor possa tocar nesses corações, que elas possam ser guardadas, que elas possam, Senhor Deus, sentir de forma plena o seu amor por elas. Senhor, não permita, Senhor Deus, que nenhum mal venha sobre essas famílias, mas que elas possam ser guardadas e cuidadas pelo Senhor. Te peço, Senhor Deus, por aqueles que estão assistindo essa mensagem, que não conhecem a mensagem do Evangelho. Que a partir daquilo que nós pregamos aqui, eles possam compreender o seu amor em Jesus Cristo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Fique acompanhando as nossas publicações nas nossas mídias sociais. Nós temos toda uma programação durante a semana nas nossas plataformas virtuais, e acompanhe conosco, faça parte, participe nesse período onde nós estamos impedidos de nos ajuntar, mas estamos conectados através da tecnologia para poder abençoar a vida uns dos outros. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.